Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV Brasil, também aqui a Connect TV Algarve. Estamos começando mais O X da Questão, aquele programa que traz todos os bastidores, o que está por trás, o que está por frente da notícia, sempre relacionado às pautas políticas que no Brasil se proliferam, né? Os temas interessantes, bizarros, engraçados, tristes, relacionados à política no Brasil não param de pulular nas nossas telas, dos felizes que acompanham ainda o Twitter. Vocês sabem o que é Twitter aí no Brasil? Já ouviram falar do tal do X? Aqui em Portugal ainda é liberado. Eu vou, para quem está no primeiro mundo da liberdade, vou começar o meu boa tarde por quem ainda pode acessar uma rede como essa, o X, que dá liberdade aos seus usuários, com todas as glórias e também com todos os problemas de ter tanta liberdade assim. Silvio Brauna, de primeiro mundo da comunicação e da liberdade para primeiro mundo da comunicação e da liberdade, seja muito bem-vindo ao nosso X da Questão. Muito obrigado, Eudes, professor Pilão, Renatão, nossa produção com a nossa direção de produção do Jefferson. É um prazerzão estar mais uma vez aqui, diretamente do primeiro mundo, aliás, o mundo livre, né? É o mundo livre, o maior mundo livre da expressão, que é os Estados Unidos. E também, na parte política, meu amigo Eudes e amigos da Connect TV, está pegando fogo, amigo. Muitas coisas acontecendo, afinal de contas, teremos eleições presidenciais para o próximo novembro aqui nos Estados Unidos, e que pode definir aí a vida de todos os mundos, ou seja, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e todos os mundos que a gente tiver acesso aí. Realmente é muito bom estar aqui com você para repercutir o que foi mais importante para a nossa comunidade agora, viu, Eudes? Muito bem, muito bem. Agora eu vou chamar os nossos companheiros que vivem na Brazuela. Na Brazuela. Diretamente de qual parte da Brazuela está o senhor Renato Ferreira? Olá, meu caro Eudes, professor Pilão, Silvio, Jefferson. Bom, eu lamento realmente e aplaudo aqui vocês, porque eu não moro numa democracia, né, como na Rússia, não estou lá, não estou na Coreia do Norte, não estou na China, mas também não tenho Twitter aqui agora, porque um ministro nosso aqui entendeu que todo mundo que usasse Twitter era só para fake news. Ele decidiu isso e pronto, entendeu? Mas lamento que uma hora eu posso voar e morar na Coreia do Norte, que aí eu vou falar, certo, eu não tenho Twitter, porque eu estou numa ditadura, não é isso? Abraço, estamos aqui a postos, né, de São Paulo, viu? Aqui da nossa querida e aprazível Vila São Francisco, na divisa com Osasco, entendeu? Agora aqui no meu relógio, que sempre tem uma defasagem aí daquele bairro chique de Moema, estou aqui agora com 14 horas e 53 minutos, com 23 graus. Mas eu falo, moro quase no interior, Grande São Paulo, e tem diferença no bairro onde você vai chamar agora, né, o nosso colega. Eu vou chamar diretamente deste bairro chique, elegante, que poderia ser chamado de Parque dos Príncipes, né? Alguma coisa assim. Mas não, Moema, diretamente de Caracas. Seja muito bem-vindo, nosso querido professor Nivaldo Pilão. Como é que está Caracas aí? Caraca, meu! Boa tarde, nosso amigo Jefferson lá na nossa retaguarda, dando o suporte necessário para a gente poder estar falando com a nossa audiência. O único Twitter que eu lembro é aquele do som, lembra? Tipo. Aquele é o Twitter que nós temos aqui no Brasil. De vez em quando passam uns carros aí com os Twitters que a gente não consegue nem... É o único que a gente escuta aqui no Brasil agora é esse, nós não temos outro. Eu tenho um primo, eu disse, o Sérgio Molessani, um assíduo espectador nosso, que falou que é para a gente mudar o nome do nosso programa, porque o X já está bloqueado, o X da questão não é difícil. A sugestão dele é que a gente coloque como sendo o Y da questão. Então, abraço para o Sérgio e à medida que eu abraço todos os nossos espectadores.
E agora, você no Brasil que não tem mais o X, o que lhe resta é o X da questão. Inclusive, o nosso querido Jefferson está preparando uma vinheta, na verdade, uma chamada, né, especial aí, para fazer uma alusão a essa tristeza e que a gente trata com bom humor, como o brasileiro costuma fazer, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu acho que a gente tem que abrir os trabalhos já falando disso. Acho que assim, todo mundo tem uma expectativa muito grande a respeito da manifestação que está preparada para amanhã, 7 de setembro. Todos que eu digo são todos mesmo, a esquerda, a direita mais radical, a esquerda mais radical, a Polícia Federal, que parece que vai ter infiltrados para captar excessos e aí promover, muito provavelmente, processos dentro do atual ordenamento jurídico do Brasil, que não é normal, não é democrático e não dá direito, por exemplo, à ampla defesa, não dá direito, por exemplo, ao contraditório, muitas vezes não dá direito nem acesso ao processo, né? Quero saber a expectativa de vocês, começando pela expectativa cidadã, né? O Renato, qual que é a tua expectativa para amanhã, sendo que há uma espécie de ameaça velada nos veículos de comunicação, alguns políticos, houve um reforço desse negócio que, olha, a Polícia Federal vai estar infiltrada e tal. Você acha que os brasileiros ainda não fogem à luta ou já se acovardam e pretendem manter-se nesse berço esplêndido da democracia paralela ou democracia virtual ou em vertigem, seja lá como queiram chamar, que existe no Brasil hoje? Amanhã, lota Paulista ou vai ser um fiasco? Não, Eudes, amanhã a minha expectativa é muito boa a respeito desse 7 de setembro, como houve em fevereiro, como houve em outro 7 de setembro, até porque as cores do Brasil, né, ainda são verde e amarela, entendeu? E eu farei o possível para estar lá. Lamento você e o Silvio não poderem, mas eu acho que o nosso professor, que mora ali quase dentro, né, só dá uma subidinha ali pelo Ibirapuera e vai estar na Paulista. Eu, daqui também é uma reta quase, se eu pegar aqui a nossa Cerro Corá, entendeu? E é fácil estar na Paulista também, vou fazer o possível para estar lá, entendeu? Apenas para fazer um registrozinho, porque eu acho que o papel do jornalista é isso, inclusive. Nós registramos diariamente a história do Brasil, que lá, daqui a uns 100 anos, mais ou menos, ela vai repor muitas coisas no seu devido lugar, e muita gente tenta mudar a história, né? Como se uma canetada mudasse a história do Brasil, de muitos fatos históricos. Eu acho que esse 7 de setembro vai arrebentar na Avenida Paulista, e amanhã eu já aviso aos nossos telespectadores, né? Se você vê que lá na Folha tiver 100 mil pessoas, você pode considerar 1 milhão, entendeu? É mais ou menos assim, até porque eles têm como tem no Datafolha lá, como é que chama mesmo? Margem de erro. Margem de erro, entendeu? Então, se eles disserem 100 mil, você pode contar que tem 1 milhão. Se eles, de repente, se contarem 1 milhão, aí não vai ter lugar, né? Do Ibirapuera até a Avenida, até lá a Praça da Sé, vai ter gente. E vai ter muita gente mesmo, e todas vestidas de verde e amarelo, entendeu? Na última concentração eu estive, não foi na Avenida Paulista, foi lá no Ibirapuera, que não conseguia andar. Então, talvez eu passe por lá para fazer um registro e mostrar para vocês em loco, né? Para não ficar usando imagem dos outros, mas vai ter muita imagem rolando por aí, e já estrategicamente tem líderes da direita que não precisa ficar pedindo impeachment lá. Precisa, vai ter muita gente pedindo, mas não precisa ficar pedindo impeachment. Impeachment já era para ter acontecido se o nosso Senado funcionasse e cumprisse, né, a Constituição Federal. Entendeu? Então é por aí, a minha expectativa é das melhores para esse 7 de setembro, porque nós temos que manter a independência do Brasil, não é isso? Estamos aqui. Ô, Silvio Braunar, num país como os Estados Unidos, em que se permite manifestação de coisas até absurdas, né? Coisas assim, que são, se não um crime, se não um crime no entendimento do americano, né? O fato de defender alguma causa
mas algumas coisas que às vezes até chocam aos olhos de pobres mortais ou de pessoas ou de países que não têm essa liberdade tão forte quanto nos Estados Unidos. Você acha que essa parte cultural, um pouco de medo, e até, na minha opinião, diferente da do Renato, esse discurso um pouco covarde do Bolsonaro de, olha, não peça o impeachment, não cite o nome. Você acha que isso, no final das contas, não desmobiliza as pessoas e que amanhã corre o risco de não ser um evento, no final das contas, favorável e que fortaleça o tal do pedido de impeachment do Xandão? Eu vou pensar nessa linha. Obviamente que a gente pensaria diretamente nessa linha. Na minha visão, essa é a minha visão. O Bolsonaro, me desculpe os bolsonaristas, né? Eu sou um conservador de direita, portanto, não é uma questão de ser bolsonarista ou não. Eu só pratico o ato em defesa da sociedade livre, da sociedade liberal, do livre mercado, que é o que eu acredito em termos de país funcional, que é o caso da América aqui. Essa fala do Bolsonaro veio em muita mal hora, porque ele tem ali alguma coisa, né, obviamente já pregada no sistema, ou seja, ele tem um medo, e um medo estritamente compreensível, de prisão mesmo, né, de que qualquer coisa que ele fale venha a contribuir contra a pessoa dele. Porque, afinal de contas, o sistema já vem tentando uma oportunidade para poder enjaulá-lo de vez, porque enjaulado ele já está, né? O Bolsonaro está naquela situação daquele coelhinho, como é que chama aquele da Índia, né? Como é que chama aquele da Índia? Não sei que lá da Índia. Você coloca ele na gaiolinha, o porquinho da Índia. Então, o Bolsonaro está naquela situação do porquinho da Índia, que está numa gaiolinha redonda, uma rodinha gigante, para ele fazer exercício. Quer dizer, ele está livre dentro daquele sistema, e só. Então, eles estão esperando uma oportunidade. Obviamente que o meu raciocínio sobre o raciocínio dele é justamente esse. E, obviamente, que a mensagem vem em má hora, porque a mobilização já, o sentimento nacional, já extrapolou a essa percepção de que ele lidera o grupo. Ele não lidera mais o grupo. Você entendeu? Já extrapolou. O sentimento nacional sobre as atrocidades, vou colocar assim, sobre nossa percepção sobre o sistema de justiça brasileiro. Então, eu acredito que a fala dele não ajuda, não colabora para a população. Mas não é essa a leitura que eu tenho por parte da população, que vai sim lotar as ruas, tanto de São Paulo, como nas praias do Rio de Janeiro, em Recife. Em Brasília não, porque vai ser, né, o desfile do establishment, né? Inclusive ia ter até o exército tendo que bater continência, agora não vai mais, recuaram a respeito daqueles terroristas invasores de propriedade, né, alheia. Então, eu acredito que não ajuda, porém não interfere na decisão das pessoas protestarem pela liberdade. Eu acho que vai ser um sucesso maravilhoso essa resposta por parte da população pacífica que quer realmente a independência do povo brasileiro com respeito ao sistema de justiça do Brasil, que de justiça não tem absolutamente nada. Professor Pilão, deixa eu passar para o Pilão primeiro, eu volto para você, Renato. Professor, eu não sei quem tem algum carro acelerando aí. Não, desculpa, é que eu estou na mecânica, eu vou fechar os vidros aqui, enquanto o Renatão fala. Tá, então deixa eu passar para o Pilão. Pilão, agora virou uma festa, o Tesla dele aí tá, apitou tudo, mas vamos lá. Professor Pilão, Bolsonaro se demonstrando, no mínimo, assustado, né? Uma postura mais assustada. Pablo Marçal, que é uma voz nova, pega o avião, vai para os Estados Unidos, se tinha ou não um compromisso
ou se foi uma estratégia para ele não estar no olho do furacão, até porque ele falou que não quer estar nesse olho de furacão nesse momento, ele quer ser prefeito. Ok. Rodrigo Pacheco dando de ombros para qualquer tipo de pressão, está dizendo que não vai ter impeachment, esquece, ele não vai pautar isso. O que será preciso? Que tamanho de manifestação tem que ser essa que vai ser minimizada pela imprensa, uma parte da imprensa, outra parte da imprensa com certeza vai pegar lá de 1 milhão de pessoas, vai pegar 2 cartazes mal escritos ou até mal intencionados, muitas vezes até pode-se pensar em infiltrados com cartazes específicos e vai falar, tá vendo, manifestação antidemocrática, tal. Quer dizer, tá tudo armado para não acontecer nada. O senhor acha que tem algum caminho ou nós estamos perdendo tempo de debater isso? Vamos falar de outros aspectos da política, porque o Xandão vai ficar lá e a gente vai ter que engolir esse sapo careca. Você quer mesmo que eu fale, Eudes? Quero. Você já falou tudo o que tem que ser falado. Não vai acontecer absolutamente nada. Zero. Agora, o que vai ter amanhã? Um baita show de cidadania. Isso vai. Nós vamos ter muita gente na rua. Não acredito pelo Brasil todo, mas na Paulista sim vai estar inundado de gente. O paulista gostou da ideia de ir à Paulista para protestar, para mostrar a sua insatisfação. Então lá sim vai ter muita gente, mas isso não vai mudar nada. Eu tenho certeza absoluta que não acontecerá nada com o senhor Alexandre de Moraes. Já falei isso há 15 dias atrás, aí vocês me disseram que eu sou Fabianinho. Vamos aguardar um pouco mais, porque eu, ao contrário de vocês, eu não estou sendo Fabianinho achando que as coisas vão acontecer. Eu estou achando que não vão acontecer. E aí tem alguns motivos. Um deles, por exemplo, é que a Polícia Federal, que você falou do recuo, o suposto recuo do Bolsonaro, a Polícia Federal deve agora, na semana que vem, entregar a denúncia contra o Bolsonaro. Está fechada. Eles estão fechando aí as últimas linhas e vão descer-lhe o cacete. E o Supremo diz que já tem indício suficiente, elemento suficiente para denunciar. Então, o que ele tem que fazer? Ficar quieto para ver se a coisa passa. Ele teria duas formas de agir. Ou ir para cima, que é o que a grande maioria gostaria, ou dar uma segurada para ver se, de repente, adiam, de repente não fazem a denúncia, porque um dos principais motivos para a denúncia são as joias. E as joias já foi dito pelo Tribunal de Contas que não é um problema. Então, pode ser que ele consiga se livrar se ele ficar quietinho e tal. Então, eu acredito que seja essa a posição dele. Com relação à contagem do meu amigo Renato lá, é que você também não presta atenção como eles fazem a contagem lá na Folha. Eles começam, dia 7 de setembro, não começa à meia-noite? Às 0 hora, e termina à meia-noite. Eles começam a contar durante todo esse tempo e fazem a média, Renatão. Às 0 hora eles começam a contar, depois, quando está no pico, eles contam também, depois divide por 24 horas, aí dá a quantidade média de pessoas na Palmeiras. É assim que eles fazem o levantamento. É que você não presta atenção na conversa. E é científico, inclusive. Não dá para ganhar a média do dia. Então, veja, eu realmente não acredito que a gente tenha nada diferente do que tem até hoje. Nós temos o Cássio Nunes Marques, que mandou para a plenária do Supremo. Talvez esse seja um resquício de começar a fazer alguma coisa, porque só tem 2 jeitos de acontecer alguma coisa, Eudes. Um deles, você já falou que não fará, que é o nosso presidente do Senado, Pachecão, né? O Pacheco já disse que não fará. Esse é um jeito de fazer alguma coisa. E um segundo é vir de dentro do próprio Supremo. E o Cássio Nunes Marques mandou para a plenária presencial. Se tiver uma plenária presencial, o cara vai ter que defender por que ele está mandando a Starlink pagar multa do X. Com base em quê? Qual é a lei que diz que a Starlink tem que pagar a multa do X? Não é o mesmo dono, não é o mesmo CNPJ, não é o mesmo grupo. Então, por que isso? E outra coisa também, por que é que estão condenando alguém que nem disse que ia fazer a pagar 50 mil de multa se fizer? Então, a gente começa a ter algumas coisas para serem discutidas que pode ser que acenda aí uma brasinha. Mas eu não acredito, eu acho que a coisa continuará assim. Renatão. Olha, eu vou dizer o seguinte, vou aqui fazer um resumo do resuminho meu aqui.
para discordar de algumas posições aí, porque, ao contrário do que o Silvio pensa, o Bolsonaro não está na galinha. O Bolsonaro está todo dia aí, está numa determinada região do Brasil, levando multidões e falando, entendeu? Estrategicamente, depois agora essa posição, porque até ele sabe que o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro, como o Silvio colocou no final. Então, é independente do Bolsonaro, que já confirmou presença, e vai estar lá, entendeu? Vai ter muita gente. Vai ter milhões de pessoas ali, independente da contagem científica ou não, entendeu? Porque uma imprensa justa é como a pesquisa eleitoral, né? O lado de cá, da esquerda, vai falar que é isso, gente. O lado da direita vai pegar o máximo ali, o ápice. O pessoal, meio-dia, 2 horas, vai falar que teve esse número, entendeu? E outra coisa, como eu disse, que o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro já, entendeu? Já está confirmada aí a presença de 2 ou 3 governadores, muitos deputados, 5 ou 6 senadores, então é isso, entendeu? Então, olha, eu não falo, gente, vocês estão sabendo da minha situação, diria o Bolsonaro. Agora vocês falem aí. Não vai ser um mar, um oceano de gente, entendeu? O plano principal, impeachment, sim, no Xandão, porque ele é um ditador do Brasil. O professor adiantou alguma coisinha, eu não sei se a gente vai falar especificamente sobre o caso do Cássio Nunes lá no COIS, mas se for, daqui a pouco só uma palhinha, então, para eu falar o que eu acho que vai acontecer no STF com X, Starlink e VPN, entendeu? Mas é isso. Posso só rapidinho? Só rapidinho, pois professor? Não. Vamos tentar acelerar para finalizar esse tema para a gente poder passar. Não, eu só queria falar sobre o processo da liberdade, gente. Eu estava lendo uma matéria esses dias aqui nos Estados Unidos sobre a liberdade aqui, a guerra civil. Nada foi com ato, olha, vou pedir para você, sabe, sair da tutela, me deixar livre para poder fazer as coisas. Não, nada é assim. É uma conquista. Aliás, Ronald Reagan tem um speech maravilhoso. Speech é uma declaração, né? Ele fala a respeito, um discurso sobre a luta pela liberdade, que é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Ela não é assim, não encontra na gôndola do supermercado, você tem que lutar por ela todos os dias. E nós, no Brasil, deixamos isso escorregar pelos dedos, que esse processo não vem de hoje, né? Se a gente voltar no tempo, a gente está falando aí desde a época em que a própria esquerda entrou no Brasil, lá em 2003. Né? Então, esse processo já vem sendo sedimentado a respeito de quais seriam as intenções. Então, esse momento agora, esse 7 de setembro, essa disposição, eu adorei a palavra que o professor usa. Professor nossa, eu sou muito fã do professor. É um ato de cidadania, é exatamente isso. Sabe, a demonstração da cidadania em busca de uma causa que é muito imperativa para todos nós, que é a liberdade. A gente está falando aqui de liberdade de expressão, mas esse é a palavra mestra para todas as outras coisas que a gente detém sobre a questão de ter uma vida realmente próspera, sabe? Sobre a pátria, sobre a família, sobre a propriedade, e esse é o sentido. Não que vai acontecer tudo agora, ou no dia 9, quando os senadores vão apresentar lá a papelada do impeachment do Moraes. Todo é um processo, vai levar um tempo até se conquistar o objetivo. A única coisa que não pode ter é essa brochada, né, que a mídia está tentando colocar, e mesmo o maior líder, né, do conservadorismo, que é a pessoa do Bolsonaro. E como o Renato acabou de falar, está muito além dele. Já passou, já transpareceu. Ele é a referência, ele é o início disso, mas ele já não tem mais o controle sobre os anseios da sociedade pela liberdade. Professor Pilão, para finalizar. Só 2 observações que são rápidas. Primeiro, o microfone, quando você for falar, você liga ele de volta. Aí, beleza. Voltando então, eu acho que o Bolsonaro ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele ganhou eleições. Ele ganhou uma eleição que ele virou presidente, e ele ganhou uma outra eleição que ele falou: a direita existe. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele já fez. Se ele voltar à presidência, sorte dele. Não sei se sorte nossa também ou não. Vamos ver durante o mandato dele. Mas de qualquer forma, sorte dele. Mas se ele não voltar, o trabalho dele ele já fez. Ele tem uma condição
enorme para o país, porque o país sempre teve direito e a direita nunca ousou pôr a cabeça para fora. E pronto, já está de cabeça para fora e a gente vai ver um monte de gente, um monte de cabeças amanhã lá na Paulista e aí pelo mundo. E a segunda observação aí que eu quero fazer é com relação a essa questão do X e da Starlink, não sei o quê. Isso ainda pode render. E isso sim pode ser que seja alguma saída. Mas é isso, só essas duas observações. Eu só para finalizar, eu acho realmente que a gente esperar qualquer tipo de atitude proativa do próprio STF contra um dos seus pares, é mais fácil o Pacheco pautar o impeachment do que isso acontecer. É diferente de, se a vaca estiver indo para o brejo, eu comentei isso já, não duvido nada, Gilmar Mendes, Fux, esses caras, não, veja bem, eu nunca tive convicção, e o veja bem, nós vamos ver isso, se Deus quiser, nós vamos ver isso, mas uma atitude... Falei isso, né? Inclusive, eu já falei isso. Cansei de avisar ele, entendeu? Mas uma atitude proativa eu não confio. E tem uma expressão nos Estados Unidos que diz muito a respeito do momento e das posturas que a gente precisa ver no Brasil, e não se trata só do caso do Alexandre de Moraes, diversas posturas da Brazuela, dos líderes da Brazuela, a freedom is not free. A liberdade não é de graça. Ela não acontece naturalmente. A liberdade só existe historicamente no mundo inteiro, não é nos Estados Unidos, no Brasil. Os povos só foram livres em cada momento da história quando eles lutaram. E tem uma outra frase que eu acho que o professor Pilão já falou aqui no nosso programa, e eu já vi em outros lugares também, é o seguinte: o comunismo pode ser instituído através de eleições livres, mas dificilmente, ou não há muita perspectiva de que ele deixe de liderar um país através de eleições livres, porque normalmente elas deixam de existir. Ela nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Para o próximo tema, e eu quero trazer como próximo tema, mais uma vez, é inevitável não falar do tal do Pablo Marçal. Ele não para de crescer, né? Eu acabei vendo, por exemplo, nos últimos dias, o Boulos comemorando. Eu ainda estou empatado com o Marçal, ou seja, para quem começou, o Boulos chegou a ter 30 e tantos %. 37. E aí, eu não sei se é 37, mas você está dizendo, eu acredito no teu número, e hoje ele, entre aspas, comemorando que está com 21%, e é empate técnico. Ele comemorar isso. Acho que a vaca já foi para o brejo, para o Boulos, ele tem que, assim, ele vai ter que ralar, lutar demais para ir para o segundo turno, se é que vai ter o segundo turno, de acordo com o Pablo Marçal. Quero uma breve análise desta foto do momento da eleição paulistana, que, muito bem dito, pauta, sim, a cidade, a região, o estado e o país. Vou começar agora com Renato Ferreira, não, vou começar com Silvio Brauná. Qual é a sua percepção disso? Sim? Olha, eu gosto muito desse momento. É sério mesmo, não é que eu sou a favor da briga, da discordância, nem nada. Mas eu gosto do momento... Não, eu gosto do momento disruptivo. Adorei essa palavra, viu, professor? Disruptivo. O sistema estava acostumado naquele negócio a postura, do bonitinho, é aquele lance de sancionamento. Eu te apresento o candidato, que no Brasil sempre foi desse jeito, desde a época de Arena e MDB. Te apresento o candidato, você entendeu? O sistema te apresenta o candidato, e lá na televisão, o que acontecia? Eles pediam o seu sancionamento. Estou falando de você, votante, de você, eleitor. Tá? Então, esse Pablo Marçal, nessa era digital, ele é o maior
carregador dessa tecnologia nas apresentações dele, porque são apresentações. E o sistema não sabe lidar com isso, porque eles estão anos-luz, você entendeu? Lá naquele modus operandi, né, de sancionamento por parte do sistema. O sistema sempre veio e apresentou, né, a pílula verde, não tinha pílula vermelha, só a pílula, eu estou lembrando do filme Matrix, tá? A pílula verde. Então o cara pegava a pílula verde, só tinha pílula verde. Ele pegava a pílula verde e ia consumindo e tudo mais. O Pablo Marçal é esse momento disruptivo. Ele falou, olha, tem a pílula verde que está aqui do meu lado, você entendeu? E eu sou a pílula vermelha. E a forma como ele se apresenta, né? Não estou falando aí da questão se ele vai ser um grande administrador e tudo. Bom, administrador grande ele é porque o cara é milionário, tá? São mais de 200 milhões que ele... Bilionário. É bilionário. Então, há alguma coisa aí nesse segredo, você entendeu, que é funcional para ele. Então ele não está mexendo com o erário, ele não está com fundo de campanha, que aliás é uma puta de uma sacanagem, com dedicar o seu dinheiro como imposto para uma cambada, porque é uma cambada mesmo, para você colocar e elegendo ele para ele continuar te sacaneando, te continuar tirando o seu dinheiro. Aí é pura sacanagem. Então, esse momento, independente do que aconteça em termos administrativos para São Paulo, é muito bom, porque esse é o processo. A partir de Pablo Marçal, tudo muda para as próximas eleições, incluindo já essa, tá, de agora, com a de 2026, que é a mais imprescindível, que é para presidente. E concordo com você, Eudes. Ela começa regionalmente, mas São Paulo é o terceiro PIB, tá? Só perde para o Brasil, para o estado de São Paulo, né? Ele é o terceiro PIB. E aí movimenta toda a linha diretiva ou de expectativa de candidatos para os próximos pleitos em termos de presidência, meu amigo. Ele é disruptivo, ele veio para mudar. É antes e depois de Pablo Marçal. Se ele vai ser um grande prefeito, não importa. Ele já fez o que era para ser feito. Tá? Ele mudou o sistema. Tanto é que o sistema está perdidinho, que nem baratinha tonta, ele não sabe o que fazer. Eles entram em pânico quando ele começa a falar. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Pilão, que é o seguinte, Pilão, a imprensa boboca, a imprensa, a extrema imprensa, a imprensa carcomida de interesses, de filosofias retrógradas, essa imprensa porcaria, mal acabada e mequetrefe, na média do Brasil, tem gente de muito valor, mas na média é isso, e acho que a população já percebeu, tenta o tempo todo pegar uma frase do Marçal e fazer uma malandragem para ver se coloca o povo contra ele. Recentemente, o Marçal falou que, gente, eu vou fazer o que for necessário, jogo o jogo do jeito que tem que jogar para eu ganhar a eleição. Meu objetivo é ganhar a eleição para ajudar o povo. Ele fala isso muitas vezes. E aí ele fala, nem que seja para eu agir como um idiota, né? Porque a população gosta. A imprensa tentou pegar ele, inclusive em entrevistas com ele, para ver se ele... Só que eu tenho uma impressão que o Pablo Marçal está tratando o público, ou o eleitor paulistano, da seguinte maneira, ó, vocês não são burros. Eu sei que eu posso falar com o coração aberto aqui e com a estratégia que for, que vocês não vão cair na ladainha da imprensa. Por quê? Ele fala, a imprensa malha, tenta colocar a população contra ele e nada cola. Nenhuma pecha colou. Até de erros que ele eventualmente cometeu, não colou. Que é isso? Você acha que de alguma maneira ele já está mudando o tal do mindset, pelo menos do eleitorado, que já entendeu também uma parte do jogo e passa para um nível acima de análise e escolha? Pois é, eu diz, olha, eu em boa parte concordo com a sua leitura. É uma forma de ler, é uma forma que eu também concordo, pelo menos em parte. Que tem algumas coisas que nesse quadro tem que ser faladas. Por exemplo, a primeira delas é que o eleitor brasileiro já está para lá das tampas com a política e com os políticos.
Então, tudo que ele vê é sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, prometendo a mesma coisa e nada muda. Então aparece alguém que chuta a porta e fala assim, escuta, isso aqui está desse jeito. E é o jeito que ele enxerga. O eleitor enxerga aquilo que o Pablo Marçal está falando. Ele pode até não concordar com a forma como o Pablo Marçal fala, mas ele concorda com o discurso. Ou seja, isso aqui é uma pouca vergonha, estão só te enganando, e todo mundo sabe que é isso. Então eles estão enxergando uma saída diferente das habituais. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que eu acho que quando a gente fala em termos de eleição, as pesquisas mostram que o Marçal tem crescido muito, e realmente tem, né? Hoje ele é empatado em segundo lugar com o Nunes, né? Saiu ontem a pesquisa da Datafolha, segundo lugar com 22% para 23%. Datafolha. Do Datafolha, hein? Contra 23%, né? O Boulos 23%, eles dois com 22%. Como diz o Silvio, Datafolha. Isso significa dizer que deve ter algum número um pouco mais inteligente para... Mas, de qualquer forma, esses números já mostram que está tudo embolado. E eu acho que, nesse sentido, o Pablo Marçal só tem uma chance de ganhar. Se ele ganhar no primeiro turno. Eu acho que, pro segundo turno, apenas ele vai destruir a direita se ele for para o segundo turno. Eu enxergo assim, ó. Quem está hoje votando no Marçal, sem dúvida nenhuma, no segundo turno, vota no Nunes. Por quê? Porque está votando contra o PT, né? Pelo menos a grande maioria, vamos dizer que 70%, vai, 30%, claro que é de esquerda e vai embora para o Boulos. Mas os que são de esquerda mesmo já foram para o Boulos. Os que são de direita e que acompanhavam o nosso amigo Bolsonaro estão entre o Boulos e o Nunes. No segundo turno contra o Boulos, eles carregam no Nunes, isso não tem dúvida. E é o que mostram também as pesquisas da própria Datafolha. As pesquisas de ontem da Datafolha, da Ricardo Nunes com 49 e Boulos com 37 no segundo turno. Ricardo Nunes com 53, Pablo Marçal com 31 no segundo turno. Boulos com 45, Marçal com 39 no segundo turno. Por quê? Porque nem todo mundo vota no Nunes, votará no Marçal. Mas a grande maioria que vota no Marçal votará no Nunes se tiver Boulos e Nunes no segundo turno. Então, eu acho que tem uma chance para Boulos ser prefeito, ganhar no primeiro turno. Uma chance para Marçal ser prefeito, ganhar no primeiro turno. Se não ganhar no primeiro turno, eles não serão prefeitos e o Nunes passa e continua na prefeitura. Meu amigo Eudes. Eu vou reforçar mais ou menos essa tese do que nada cola no Marçal, para passar a pergunta para o Renato. Renato, eu lembrei aqui de 3 situações. O Lula perdeu aquela eleição para o Fernando Collor de Mello, porque na véspera da eleição, na campanha do Collor, a ex-esposa dele foi lá falar mal do Lula, e isso pegou imediatamente, significativamente, e fez, com certeza, foi um ingrediente importante naquele momento. Pegou uma imagem ruim para o Lula. Depois todo mundo lembra quando Ciro Gomes soltou uma frase infeliz a respeito da própria esposa, e isso que ela só servia para dormir com ele. Vocês lembram disso? Patrícia Pilar. E isso derrubou a pesquisa dele, foi muito ruim para o Ciro. Na nossa história regional aí, o Lapas, numa empáfia, num momento de arrogância, falou para o Rogério Lins: você nunca será prefeito. O Rogério Lins não só ganhou, depois ganhou na outra eleição do primeiro turno, e o Lapas virou apoiador do Rogério Lins. Algumas vergonhas da história política, né, individual de cada um. Vergonha para o Lapas, não para o Rogério, que jogou o jogo dele. Mas eu tô contando esses 3 fatos aí que são vivos na nossa memória, para reforçar. Já chamaram o cara de bandido, já falaram que ele arrumou confusão com funcionário, já falaram que o dinheiro dele é ilegal, ninguém provou nada. Assim como nesses outros casos aqui, falaram o que tinha que falar. E nada aconteceu, não tem nenhum movimento, resquício de que o Pablo Marçal em algum momento caiu, nem 0,5%. Que é isso? É uma coisa
irreversível, porque eu discordo do professor Pilão. Acho que no segundo turno está o Marçal e mais alguém. Acho que o Marçal está no segundo turno. O outro é que vai ter que brigar, e aí eu concordo que o Nunes indo para o segundo turno complica um pouco para o Marçal. Mas, Renatão, o que acontece com esse cara? Ele é tão inteligente, tão bom orador assim, que leva todo mundo no bico, ou tem algo diferente? Eudes, é muito legal a tua colocação, porque eu também adoro fazer alguns paralelos e trazer fatos históricos, acontecimento. Porque eu, como bom mineiro, eu trago uma frase de um grande mineiro, como são muitos, desculpa aqui a falta de modéstia, acho que é do Magalhães Pinto, que diz que na política, a política é como nuvem. Se olha agora, ela está numa posição. Baixou de novo, ela está em outra. E eu acho incrível como os nossos coleguinhas jornalistas estão apanhando, os políticos tradicionais estão apanhando e estão realmente perdidos, como cachorro que cai em mudança no asfalto, em mudança de pobre, entendeu? Estão perdidos. O cara é um gênio. E as pessoas, tanto os adversários políticos, como os nossos coleguinhas jornalistas, não dão um tempinho para estudar um pouco a história do cara que está aparecendo como novo. Porque é só vocês lembrarem também de como batiam no Bolsonaro. Quem era o Bolsonaro antes de ser pré-candidato a presidente da República? Quem era? E vocês lembram como batiam no Bolsonaro? E tanto tucanos, petistas e outros por aí ignoravam, tiravam sarro do cara, porque o cara ia no máximo num programinha à noite na Rede TV, conversar com trans lá, pondo as ideias dele. Só que o cara estava plantando. De repente, tucanos e petistas se surpreenderam. Bolsonaro eleito. E aí, claro, depois de alguns anos, a gente sabe como o Lula voltou para ser presidente. Não preciso perder tempo nisso aqui agora. Surpreenderam com o Bolsonaro, presidente da República. Tentaram falar isso, falar aquilo, falar de filhos. Só que os filhos deles são eleitos vereador no Rio, deputado por São Paulo e senador pelo Rio. Ninguém consegue provar que os caras estão pondo faca no pescoço do eleitor para votar nessa família. Ao contrário de filho do outro presidente, ex-presidiário, que são nada. Então, é o Bolsonaro que compra o voto para os filhos. Isso é falácia, né, de perdedores. Tá entendendo? Tem sucesso na política. E a política, para mim, é dom e arte de quem sabe fazer. Porque onde está o PSDB de hoje no Brasil? Acabou. O senhor FHC nunca lutou para fazer história e deixar sucessor dele, tucano. Ao contrário, estava sempre ali, almoçando, criticando o Lula, mas à noite jantando com o Lula. A gente sabe da história. A gente tem que saber um pouquinho da história. O PT hoje, quando o Lula morrer, né, não sei quando, acabou o PT. Acabou o petismo, acabou o lulismo, acabou. Quem vai ficar no lugar do Lula? Quem vai ficar segurando? Nem hoje eu seguro a barra do PT. É o Lula, 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 Lula. E o PSDB onde está? PSDB, que é berço paulista, paulistano. Onde está? Acabaram os líderes. Né? Mário Covas e outros tantos, o próprio André Franco Montoro, que era do MDB, mas depois viu a história desse PSDB, do grande PSDB, e fez história. Agora, hoje, o PSDB, gente, aqui em São Paulo, onde o PT não tem candidato próprio, também o PSDB está com Datena. Fica entre nós, Datena, né? Datena do Datena e Datena do PSDB. Agora, falando especificamente do Marçal. Ele, gente, em termos de mídia, ele dá de 1.000-0 no Bolsonaro. Tá entendendo? Essa estratégia dele agora. Para que eles vão brigar agora, antes do 7 de setembro, os dois ali? Para que eles vão brigar agora se no segundo turno eles vão estar juntos? Tá entendendo? Eles vão estar juntos. E olha, se o Marçal não levar no primeiro turno, tá? Pode me chamar, Renatinho de doido. No segundo turno é que o Eudes falou. Vão estar aí lutando. E se tiver Boulos e Marçal, todo o Nunes, PMDB, toda essa gente de centro-direita vai estar com o Marçal. Tá entendendo? Então é Marçal, na minha opinião, tá?
prefeito de São Paulo de continuar no mesmo patamar. Eu acho que... Deixa eu só fazer uma observação e aí eu vou pedir para que qualquer outra observação seja muito rapidinho, porque a gente já está acabando o programa. Só uma observação de opinião mesmo, acho que tem um diferencial em relação ao Marçal, e eu analiso isso e observo a reação da imprensa, porque assim, com exceção daquela moça que falou dos cidadãos de São Paulo, jornalista, jornalista, com exceção dela e de mais alguns que são realmente têm problemas cognitivos, são burros, são mal preparados, essa extrema imprensa ela é mais canalha do que despreparada. Ela é mais tendenciosa do que não tem conhecimento. Ela é mais maquiavélica do que ingênua. E quando eu vejo uma tentativa, diversas vezes, de grandes nomes da imprensa, dessa imprensa canalha, tentar forçar o Pablo Marçal a dizer que ele fica... Não, eu vou ficar os 4 anos. Eu sou o próximo prefeito, eu vou ficar os 4 anos, 1000 e não sei quantos dias, tal. Eu acho que eles já fizeram uma leitura, e essa leitura baseada em números, em pesquisa, em conversa de bastidores, que é o seguinte: a vaca já foi para o brejo, Marçal já é prefeito. Eu acho que é a leitura deles. Acabou, Marçal vai ser prefeito. Vamos evitar que ele vire presidente. Por quê? Tem um fator entre Marçal e Bolsonaro que favorece Marçal. O Marçal é menos odiado. Ele é mais folclórico, ele é menos odiado. Nesse momento, ele com certeza tem uma rejeição muito menor do que o Bolsonaro. E o Bolsonaro só perdeu para o Lula por causa da rejeição. Impregnada nele com aquela história com tudo que aconteceu na pandemia, com os erros, e acho que houve erros sim de condução. Ele não é genocida, evidente, mas pegou essa história do genocida, pegaram pelo lado emocional fragilizado do mundo que estava acontecendo, e pegou, e essa rejeição ao Bolsonaro permanece alta. E ao Marçal, você imagina esse cara entrar para prefeito, ganhando no primeiro, no segundo turno, não importa, e fizer um bom governo em 2 anos. Quem segura Pablo Marçal? A imprensa já fez essa leitura e está tentando criar casca de banana para, nesse momento, tentar... tá vendo? Ele não cumpre, é igual o Dória. O Dória fez assim. Eles já estão preparando um terreno nesse sentido, é uma leitura que eu faço. Para finalizar, o Silvio pediu mais, e se alguém mais quiser, mas do tamanho... Não sei se vocês lembram do tamanho de um tweet. Lembra? Lembro. Já ouviu falar disso aí no Brasil? Então, 142 caracteres. Por favor, começando com você. O seu tweet ainda não são as considerações finais, mas só para finalizar esse tema, Pablo Marçal. Não, só falando sobre essa mudança, quando eu mencionei sobre a partir de Pablo Marçal, antes e depois de Pablo Marçal, é um divisor de águas, que eu estou falando aí do mundo digital, que foi introduzido pelo Pablo Marçal e o sistema não compreendeu ainda, tanto é que eles... se buscam de muitas coisas para tentar justificar esse avanço do Pablo Marçal sobre valores econômicos, essas coisas todas. Tanto é que derrubaram as redes sociais do próprio Pablo Marçal. E aí eu volto numa coisa antiga, né, que não tem nada a ver com o mundo político, que é do mundo automobilístico. Lá na década de 80... final da década de 80, início da década de 80, quando o Nelson Piquet corria pela Brabham. Vocês se lembram disso? Os mais novos não vão se lembrar disso. Quando ele fez uma parada estratégica de reabastecimento, o próprio narrador, na época, que era o grande Luciano, né? Luciano do Vale, estava falando, mas o que aconteceu? Quebrou o carro, parou no boxes. Ele tinha feito uma jogada interessante de colocar half-tank, colocar metade do tanque para poder ir nas contas dele, dos engenheiros, ali na cronometragem, o tempo que ele levaria para trocar pneus e reabastecer o carro na medida para poder terminar a corrida e ganhando a corrida. Eu vejo essa mudança, esse mindset, né, mudando a partir de Pablo Marçal, como foi com o próprio Nelson Piquet com a Brabham lá na década de 1980. Muito bem. Renato, quer finalizar? Podemos
Não pode. Então vamos trocar de assunto, muito rápido esse assunto, mas o ministro dos Direitos Humanos, Silvio... Oh, meu Deus, sumiu o nome dele aqui. Silvio Almeida. Silvio Almeida. Teve denúncias essa semana inteira aí de que 13 pessoas ligadas a ele o denunciaram por assédio sexual. Coisa pesada, incluindo a ministra da Igualdade Racial, a Arielle Franco, exato, perdão. Arielle Franco. Aniele, não é Arielle, perdão. Aniele Franco. Isso. E acabou de sair aqui um vídeo, parece que aquela história do ninguém solta a mão de ninguém começou internamente e o próprio Lula já soltou a mão do ministro. E aí, é muito amor no mesmo governo, e aí confundir o amor com assédio? O que acontece? Muito rápido, acho que vale, e aqui aos nossos telespectadores, sem parcialidade nenhuma, é para espinafrar mesmo que a gente vai fazer isso, porque muitas vezes a esquerda faz, tem uma denúncia, tal, espinafre, eu quero ver no Globo Repórter, eu quero ver no Fantástico, eu quero ver a indignação da turma da Patotinha, dos artistas bonitinhos, da Beautiful People, eu quero ver toda essa cambada aí de vagabundo, entendeu? Os Caetanos Velosos da vida, eu quero ver todo mundo indignado e na matéria tem que sair assim, ó, ministro negro de Lula, ministro lulista negro, porque quando é branco, quando é bolsonarista, sai assim. E ninguém vai fazer isso, porque é uma cambada de hipócrita covarde. É para espinafrar. Começando, quem quer começar? Fique à vontade. Eu começo sem problema nenhum. Eu acho que é um absurdo federal, porque é em Brasília, né? Eu diria que o poder sobe demais à cabeça. Se você pegar todas as vezes que fala o Silvio, não é você, viu, Braunar? Tranquilo. Todas as vezes que fala o Silvio, você percebe a empáfia dele, a forma dele, a colocação dele, e isso uma hora cai. Porque se não tivesse nada, a Aniele já teria vindo a público e dito, não, estão usando meu nome e não é verdade. E aí não vai ter outro jeito, Eudes. O Lula tem que falar que tem que sair mesmo. Aliás, me parece que já falou, tá? Já tem aqui na Agência Brasil, já estão dizendo, alguém que pratica assédio não vai continuar no governo. Ou seja, já está tirando ele fora. E tem que tirar fora mesmo, não tenha dúvida. E quando você disse que a imprensa batia nos da direita por causa do assédio, ela estava certa e agora bata na da esquerda porque também está certo se bater nele. Está errado. É o seguinte, a mulher não tem que ser espinafrada, ela não tem que ser cantada, ela não tem que ser nada, ela tem que deixar ela ter a vida dela da forma como ela achar que deve, dentro dos preceitos que tem todo o ser humano. Então, eu acho que sim, vai dar problema para o nosso amiguinho Silvio Almeida, não o nosso amigo Silvio Braunar. Só um comentário, assim, eu acho que o cara que comete assédio, que estupra, não sei o que, tem que encana, não tem que passar pano. A questão que eu falei é a abordagem canalha da imprensa, porque assim, ex-jogador bolsonarista assedia, empresário branco bolsonarista, eu quero ver as manchetes fazendo a mesma relação. Em relação a quem assedia, quem comete esse tipo de crime, cana nele, direita, esquerda, centro, padre, pastor, da Umbanda, não quero saber, cana neles, entendeu? Renato Ferreira. Olha, Eudes, é o seguinte, independente aí da cor do cara, né, do Silvio, porque poderia ser negro, preto, amarelo e tudo, uma acusação desta tem que ser, é muito séria, só que eu, como conheço bem a esquerda, apesar de nunca ter participado, mas a gente acompanha, a gente sabe, é obrigado a saber, eu não descarto ainda o fogo amigo, que é o que eu mais vejo dentro da política do modo geral e dentro da esquerda. Ele mesmo já veio se defender. Olha, estão fazendo isso comigo porque eu sou um negro de sucesso dentro do
governo, dentro da administração pública. Agora, é a única coisa que poderia fazer, se defender mesmo. Mas eu não descarto o possível fogo amigo, que daqui a pouco pode vir à tona, entendeu? Mas tá certo o Lula em chamar os dois e detonar o cara mesmo, né? Detonar o cara. E como você falou, meu amigo, se lá a esquerda bate tanto na direita, só que eu fico com o pé atrás, porque recentemente teve um caso sério também de acusação contra um filho do Lula. Não é de assédio sexual, mas é de bater em mulher. E não o deu caso nada. foi abafado, arquivado, e ele até falou, eu vou processar a mulher. Só que não é uma mulher qualquer. É uma mulher digna, médica, que acusou o cara de ter apanhado dele. Ó, abafou. Não sei se é por causa que é filho do Lula ou se a mulher mentiu, se ela se automutilou e falou que foi agredida pelo santo Lulinha. É o que eu penso. Silvio Bronar, 30 segundos de espinaframento. Não, o que acontece é o seguinte, foram 13 pessoas, né? 13 mulheres ali dentro do Ministério do Direito dos Humanos. E já vem há um ano... É um número emblemático, né? 13. Um ano e pouco já que as coisas vinham acontecendo, não é zum, 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 veio tudo à tona, no momento em que uma das proeminentes apoiadoras foi pega aí pelo sistema policial brasileiro, né? Numa grande operação aí de evasão de divisas. Muito interessante isso, viu, meu amigo Eudes? De repente as coisas começam a culminar com determinadas quedas. E aí o sistema, o que ele faz? Ele corta. O sistema corta, amigo. O sistema corta, que é para não chegar nos mentores ou nos causadores desses negócios aí, do novo ordenamento jurídico, como você mesmo falou no começo desse programa. E assim, só o Silvio Almeida acabou de soltar vídeo aí, enquanto a gente está gravando, os fatos estão acontecendo. E aí ele está apelando, eu sou um homem de sucesso negro e as pessoas não suportam isso. A Aniele, ela é ministra do quê mesmo? Da igualdade racial? Então deixa eu ver se eu entendi. Ele está acusando... ele está acusando uma negra do ministro... Menos, Eudes, parda. Tá bom, ela pode se declarar o que ela bem entender, não me afeta em nada. Mas uma ministra negra com a incumbência de promover a igualdade racial no Brasil, e aí ele acusa ela, quer dizer, a coisa está muito pior do que a gente imagina nesses bastidores aí, entendeu? A coisa está muito pior. Só para finalizar a minha parte aqui, eu vou passar as considerações finais. Mais uma semana enojante da imprensa brasileira. Assim, tem algumas pessoas que eu tento ter um mínimo de... Eu falo, não, eu vou tentar passar um pano, mas daí quando você vê, você vai se enojando cada vez mais. E eu me lembro que nessa semana aqui, não sei se vocês lembram, o empresário golpista bolsonarista, dono da Havan, vocês lembram dessa expressão? Lembro. Ele voltou a ter as suas redes sociais. Empresário, a gente cansou de ler isso. Empresário golpista bolsonarista. Todo mundo lembra? E essa semana, a Deolane, que é uma petista ou lulista, fez o L, né? Divulgou, e olha a diferença: empresário bolsonarista, golpista. Desta semana a gente só ouviu falar assim: a influencer Deolane foi presa numa operação que descobriu lá, que está investigando lavagem de dinheiro para o crime. Lembrando que ela tem declarações dela aí na internet dizendo que o que ela gosta é de defender bandido. O negócio dela é defender bandido. E se ela vê que o cara tem como sair mesmo sendo culpado, ela vai dar um jeito de absolver o cara. Tem declaração dela, não sou eu que estou dizendo. Mas eu não vi a imprensa canalha brasileira colocando manchete do tipo assim: influência petista, lulista, defensora de bandido, pega numa operação tal. É engraçado que quando é para destruir a imagem de um empresário por alguma coisa que a imprensa acredita, eles dão um jeito de relacionar a golpismo, a extrema-direita e ao Bolsonaro. Coloca tudo no mesmo pacote. E ali isolou. Aí sabe qual é o exercício que eu fiz no Twitter, já que eu posso aqui? Toda postagem que tinha lá falando da Deolane, eu achei uma foto dela fazendo L com o Papai Lully,
eu não falava nada, eu só postava foto, sem comentário. Só postava a foto dela com o papai Lula e em alguns estava a dona Janja também. Ah, mas o Lula tem responsabilidade, ele é culpado? Não, ele não é. Não é. Mas por que a gente interpreta que ele não é responsável no caso da Deolane e no caso do Bolsonaro, qualquer cara de qualquer crime no Brasil que tem lá uma menção ao Bolsonaro na rede social, eles já colocam traficante bolsonarista, bandido bolsonarista, empresário bolsonarista. É uma vergonha, como diz o Boris Casoy, cada vez mais vergonhosa a nossa imprensa. Considerações finais. Professor Pilão, para começar. Pois não, Eudes. Em primeiro lugar, muito bom fazer o X da questão. Acho que nós não vamos ter que mudar de nome não para Y, né? Acho que a gente consegue continuar, porque a gente não fala nada que não seja verdade. Não tem uma única inverdade que foi dita durante essa hora e pouco de programa que fizemos aqui. Só para registrar que hoje pela manhã, a Coalizão Negra, que é uma ONG de direitos humanos dos negros, veio a público para dar o seu apoio à Aniele e as supostas vítimas do ministro. Então, até mesmo o discurso dele de que é em função da cor que ele está sendo fritado... Perseguido, né? Realmente não cola. E, para fechar, o meu boa noite, se vocês estiverem vendo agora ao vivo, não, mas a hora que está indo ao ar o X da questão, e ao meu amigo Renato, ao meu amigo Silvio, ao Eudes e ao Jefferson e a toda a nossa audiência. E lembrar sempre, pelo voto, você implanta o socialismo e o comunismo. Sair do socialismo e do comunismo, você não sairá pelo voto. Cuidado em quem você vai votar. Eu vou repetir isso em todos os programas, eu acho que tem que ser um mantra. Parabéns, pela coragem, inclusive, que hoje em dia tem que ter coragem para algumas frases. Renato Ferreira, suas considerações finais. Olá, eu, Silvio, professor, e Jefferson, eu também agradeço mais essa oportunidade de estar aqui discutindo com vocês. Só lembrando que nessa semana estou com vergonha alheia da imprensa brasileira, principalmente pelo último Roda Viva, que realmente o nosso amigo Pablo Marçal colocou na parede, enquadrou elas que queriam enquadrá-lo, elas foram enquadradas e passaram vergonha o tempo todo do Roda Viva. Eu repito aqui que também não é só contra os bolsonaristas que eles acusam de crime. Quando tinha incêndio durante o governo Bolsonaro, poderia ser aqui na França ou na Califórnia, o culpado era o Bolsonaro. Agora são questões climáticas. Só para encerrar mesmo, não vou tomar tempo nenhum, eu só quero retomar um assunto que vai ser decidido lá no STF, que o professor mencionou no início. O nosso grande ministro, né, Nunes, vai levar isso para o plenário, e eu acho que lá vai ser sustentado a tese de suspensão do Twitter, porque o Elon Musk, ele tem dinheiro, ele pode peitar, ele peitou, só que é errado, porque não pode ser superior à lei brasileira. Mas o caso da Starlink e o caso do VPN, eu acho que ele vai ter muita discussão e o Xandão vai dançar nessas outras duas coisas. Até a próxima. Silvio Braunan, suas considerações finais. Viva a liberdade! Ah, viva a liberdade, amigo! Viva a liberdade! Agradecer aí toda a nossa estrutura do X da Questão, né, na Connect TV, agradecer ao Jefferson, você, professor Renatão, e viva a liberdade! Você tem que lutar pela sua liberdade todos os dias! Todos os dias! Um abração a todos, obrigado. Eu vou começar a fazer assim agora, enquanto vocês falam, eu vou fazer assim, ó. É o C de Connect TV. 1, 2, 3. Connect TV. Calma aí, não vou. Um forte abraço para vocês. E vou falar, vale a pena. Quem não assistiu Roda Viva, estudantes de jornalismo do Brasil e do mundo, quem não assistiu, não, assista. Você vai ver a Fiona, o Baby da família Dinossauro e a Bruxa do 71 sendo esculhambadas pelo Pablo Marçal. É um exercício interessante de aprendizado para como não ser jornalista no futuro de vocês. Um forte abraço a todos. Jornalistas, não ser jornalistas. Muito bem. Um forte abraço para todos vocês. Se Deus quiser, semana que vem tem mais o X da Questão. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!